Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí, galera, essa rodada de quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026. Separei para vocês nessa rodada aqui, galera, 8 jogos, tá? 8 jogos para a gente analisar juntos e no finalzinho do vídeo aí tem bilhete pronto e bilhete de alavancagem, tá? Rapaz, tá descendo água, tá chovendo muito. É chuva de green, galera. É chuva de green que tá descendo aqui, tá? É muita chuva de green aí pra essa quinta-feira. E antes de mais nada aí, galera, já deixa aquele like aí no vídeo pra fortalecer aqui o meu trabalho. Se inscreva no canal você que ainda não é inscrito e deixa também seu comentário aí, tá? Comenta aí qual jogo você acha que tá muito bom pra poder fazer aquela fezinha nessa rodada de quinta-feira e qual a possível zebra dessa quinta-feira, tá? Vou mostrar para vocês aqui, antes de mais nada, os jogos que a gente vai ter aí nessa quinta, tá? Campeonato da Suíça, a grande jogo aí da Copa do Rei, acho que é final, né, da Copa do Rei entre Atlético Madrid e Barcelona. É final ou é semifinal, galera? É semifinal, poderia ser uma final, né? Mas é uma semifinal. Lembrando que Real Madrid já sambou, né? Então não vai poder aí ter, por exemplo, um Barcelona e Real Madrid, se por acaso o Barcelona passar. Vamos ter Premier League, 4 jogos aqui do Brasileirão Série A e completando aqui o Campeonato da Colômbia, né? Atlético Nacional aqui eu coloquei só para ver se alguém ia reparar que ele tá ali. Mas enfim, galera, vamos começar analisando aqui nosso primeiro jogo, que já começa à tarde, tá? 4h30 da tarde aí a gente tem nosso primeiro jogo, que é o Campeonato da Suíça Superliga, rodada 24, lá ele. Vamos ter o Sion jogando em casa contra o Basel. Até o momento na classificação aí a gente vai ver as duas equipes coladinha, né, uma na outra. Obviamente tem uma diferença de 5 pontos aí do Basel para o Sion, mas está aqui, né, o Basel em quarto lugar, o Sion em quinto. 34 pontos aí para o time da casa e o Basel visitante 39 pontos, tá? No confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, a gente vê 3 vitórias do Basel e 2 empates nesses últimos 5 jogos. Aqui nesse confronto, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando, eu vou mostrar aqui agora, é a dica mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Primeiro tempo tem tudo para bater um golzinho pelo menos. Lembrando que o Campeonato da Suíça está muito bom para gols, tá, galera? Especialmente essas equipes assim com mais tradição, né? Basel, Young Boys. Tem outras equipes também agora que não vem na minha memória, mas tem umas equipes boas. St. Gallen é outra equipe também que é boa para focar nesse mercado de gols, tá? E nesse jogo aqui, o mais de meio gol no primeiro tempo é bem tranquilo de bater, na minha opinião, pela minha análise, tá? E o mais de 2 gols e meio é uma segunda opção excelente também. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 pro Basel. Agora, próximo jogo aqui, galera, a gente vai ter a grande semifinal aí da Copa do Rei, jogo entre Atlético Madrid contra Barcelona. Lembrando que é jogo de ida e volta, tá? Primeiro jogo vai ser lá no Metropolitano, né? Na casa do Atlético Madrid, 5 horas da tarde. A princípio aqui, cadê? Deixa eu ver. Vai ser no Metropolitano mesmo, né? Bom conferir, porque sei lá, né? A gente vai dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos do Atlético Madrid. 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do Barcelona, 5 vitórias seguidas, né? Querendo ou não, o Barcelona vem como favorito, sim, para esse confronto, tá? Confronto direto, 3 vitórias do Barcelona, 1 vitória do Atlético Madrid e 1 empate, né? E esse jogo aqui, cara de ambos marcos, né? Cá entre nós aí, tem tudo para bater gol das duas equipes. E aqui nesse confronto, a primeira opção que eu vou deixar aqui para vocês, eu vou mostrar agora, é a dica ambos marcam, né? Na minha opinião, é a dica mais segura, mais safe, mais óbvia, né, para esse jogo. E a segunda opção aqui, mais de 4 cartões, tá? Para bater 5 cartões ou mais nesse jogo. Possível placar, eu vou arriscar nesse primeiro jogo 2-1 Barcelona, talvez um empate com gols. Agora vamos aqui para o próximo jogo, Premier League, 5 horas da tarde a gente tem aqui o Brentford jogando em casa contra o Arsenal, líder do campeonato ainda. Esse jogo aí válido pela rodada 26 e até o momento o Arsenal ainda tem 3 pontos de vantagem porque o Manchester está jogando nesse exato momento, né? Manchester City está vencendo por 2-0, está diminuindo essa vantagem aí, né? Do Arsenal de 3 pontos, né? Era 6, agora está com 3, mas o Arsenal vai jogar e vai tentar buscar essa vitória fora de casa contra o Brentford. O Brentford, que está em 7º lugar, dos últimos 5 jogos conquistou 3 vitórias, né? Vem de 2 vitórias seguidas contra o Newcastle fora de casa e contra o Aston Villa fora de casa, né? Equipezinha chata, inclusive tem o vice-artilheiro do campeonato aí, que é o brasileiro, né? O brasileiro Igor Thiago, né? 17 gols. Excelente, né? Se tornou aí o brasileiro com mais gols na Premier League aí, né? Numa temporada. E querendo ou não, o cara é brocador, tá, galera? Confronto direto aqui, vamos dar uma olhada. São 4 vitórias do Arsenal e 1 empate, né? Só que a gente tem que ressaltar aí
a campanha do Brentford nesses últimos jogos aí e tem que ficar de olho nisso, tá? Primeira opção aqui eu vou mostrar agora para vocês, é a dica mais de um gol e meio na partida, tá? Vou pegar o mercado de gols que é mais seguro para esse jogo. E a segunda opção, mais de 3 escanteios no primeiro tempo, tá? Para bater 4 escanteios no primeiro tempo ou mais. Possível placar eu vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Arsenal. Talvez um 2-0 por conta do Arsenal ter uma defesa boa, né? Agora, o próximo jogo aqui, a gente vai ter os jogos da noite, né? Vamos ter 4 jogos seguidos aqui do Brasileirão, né? 7 horas da noite, por exemplo, a gente tem um Atlético Paranaense, né? O Furacão jogando em casa, na Liga Arena, contra o Santos. Esse jogo que é válido pela terceira rodada aí do Brasileirão, né? Até o momento aí, o Atlético Paranaense fez apenas um jogo, né? Porque teve jogo contra o Corinthians que foi adiado. Então só fez um jogo e venceu, né? Na estreia aí, um Internacional fora de casa 1-0. E o Santos, que já fez suas 2 partidas, perdeu na estreia para a Chapecoense 4-2 e no último jogo conseguiu ficar no empate de 1-1 no clássico Sansão, né, contra o São Paulo. Confronto direto aqui, galera. A gente vai ver os últimos 5 jogos, 2 vitórias do Santos, 1 vitória do Atlético Paranaense e 2 empates. Querendo ou não, tem um equilíbrio aí nesse confronto direto, mas eu acredito que o Atlético Paranaense leva um pouquinho de favoritismo para vencer esse jogo, ainda mais jogando em casa, né? A primeira opção que a gente vai pegar aqui nesse jogo, eu vou mostrar agora, é a dica casa vence, tá? A gente pode pegar aqui um empate anula ou dupla hipótese, porque tá pagando uma odd alta, tá? Então quem quiser aí uma segurança extra, pega o empate anula aí a favor do Atlético Paranaense. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Atlético Paranaense. Agora, o próximo jogo aqui do Brasileirão para a gente analisar é um clássico carioca, né? Na terceira rodada aí a gente tem Fluminense e Botafogo, que se enfrentaram recentemente, né? 7h30 da noite esse jogo. Na classificação até o momento aí, Fluminense 1 vitória e 1 empate, né? 4 pontos. Na estreia venceu o Grêmio, depois empatou na última rodada contra o Bahia. E o Botafogo com uma vitória na estreia contra o Cruzeiro, uma goleada, e depois perdeu o jogo com 8 gols pro Grêmio, né? 5-3, né? Jogo aí frenético. No confronto direto, a gente vai ver que o último jogo que teve aí, que foi pelo Campeonato Carioca, o Fluminense levou a melhor, né? Venceu por 1-0. Ao todo aqui são 2 vitórias do Fluminense e 3 vitórias do Botafogo nos últimos 5 jogos, tá, galera? Aqui tem tudo para ser um jogo bem equilibrado, e a primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo eu vou mostrar aqui agora para vocês. Cadê? Aqui. É a dica, mais de um gol e meio na partida, tá? Acredito que vai bater 2 gols, diferente do último jogo aí que saiu apenas um golzinho. Acredito que nesse aqui vai bater 2 gols ou mais. E a segunda opção, mais de 7 escanteios, né? Para bater 8 escanteios ou mais nesse jogo. Possível placar, eu vou arriscar um empate de 1-1, tá? Vou ficar em cima do muro aí e vou deixar um empate. Agora o próximo jogo aqui, Corinthians e Bragantino, né? 2 equipes aí que se conhecem bem do Campeonato Paulista, né? 2 equipes lá de São Paulo. O Corinthians vai estar jogando em casa, esse jogo que acontece 8 horas da noite. Na classificação até o momento aí o Bragantino 100%, né? 2 jogos e 2 vitórias. A única equipe que venceu os 2 jogos até o momento, né? Obviamente que a gente tem aí o Atlético Paranaense, que só fez um jogo até o momento, né? E também o Corinthians, porém o Corinthians perdeu na primeira rodada. Então só o Bragantino aí 100% e não levou gols, né? Venceu os 2 jogos aí que teve por 1-0. Já do outro lado aqui, o Corinthians, né, que tem esse jogo atrasado contra o Atlético Paranaense, perdeu na estreia pro Bahia por 2-1, né, jogando em casa, perdeu por 2-1. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, são 4 vitórias do Bragantino e 1 vitória do Corinthians. Ficar ligado aí que o Bragantino costuma ser uma pedra no sapato do Corinthians, tá? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar aqui agora para vocês, é a dica mais de 7 escanteios, tá, galera? Mais de 7 escanteios aí para bater 8 escanteios nesse jogo ou mais. E a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida, né? A zaga do Bragantino tá muito bem, então acredito que é jogo para poucos gols. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar aqui um empate de 1-1, tá? Mas não seria surpresa o Bragantino vencer esse jogo aí, não. Porque, como vocês viram, é uma pedra no sapato do Corinthians. Agora, o nosso último jogo do Brasileirão aqui, a gente vai ter um jogo bem interessante, né? Internacional, jogando em casa contra o Palmeiras. 9h30 da noite esse jogo. A gente vai ver aí o Palmeiras, 1 vitória e 1 empate, né? Em segundo lugar aí, com 4 pontos, né? Na estreia empatou 2-2 fora de casa contra o Atlético Mineiro. E no último jogo meteu uma goleada para cima do Vitória, 5-1. Já do outro lado aqui a gente tem o Internacional que fez 2 jogos e perdeu um e empatou o outro contra o Flamengo, né? Então assim, não venceu ainda o time do Internacional e não tá numa fase tão boa, né, galera? Confronto direto aqui a gente vai ver 3 vitórias do Palmeiras, 1 vitória do Internacional e 1 empate, né? Então assim, Palmeiras
costuma levar melhor nesse confronto direto, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica mais de um gol e meio na partida, tá? Jogo excelente para 2 gols ou mais, na minha opinião. E a segunda opção, fora mais de um escanteio no primeiro tempo, né? No caso, o Palmeiras para marcar 2 escanteios ou mais. Acredito até que o Palmeiras vai marcar uns 3, mas por segurança a gente pega aí 2 escanteios no primeiro tempo pro Palmeiras ou mais, tá? Placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Palmeiras. Agora vamos para o nosso último jogo, né? 10h30 da noite a gente tem aqui o Campeonato da Colômbia, abertura, né? Rodada 6. A gente tem o Atlético Nacional jogando em casa contra o Fortaleza. Até o momento aqui na classificação a gente vai dar uma olhada. A gente vai ver que são 2 vitórias seguidas aí do Atlético Nacional, que só fez 2 jogos, tá, galera? Tem alguns jogos atrasados aí, mas a equipe venceu seus 2 jogos. E o Fortaleza que não perdeu, porém venceu uma e empatou 4, né? Empatou 4 vezes seguida aí, mas acredito que nesse confronto aí o Atlético Nacional acaba levando a melhor, tá? No confronto direto, o Atlético Nacional venceu 3 vezes, Fortaleza venceu uma e teve um empate, né? A odd aqui pro Atlético Nacional vencer, galera, tá 1,50, uma odd muito boa, tá? E a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar agora para vocês, é a dica casa vence, né? Atlético Nacional para vencer. E a segunda opção, menos de 13 escanteios no jogo, tá? No caso, tem que bater 12 escanteios ou menos, né? No máximo 12 escanteios aí para dar green. De preferência, bem menos do que isso, né? Menos de 12,5 cantos, que é escanteio, tá? Placar para esse jogo, eu vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Atlético Nacional. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, tá? E agora eu vou deixar para vocês aí os bilhetes, né, dessa rodada. Primeiro o bilhete normal e depois o bilhete de alavancagem, tá? E o bilhete dessa quinta-feira ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete para a rodada de quinta-feira, a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato Inglês Premier League, Brentford contra Arsenal, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Brasileirão, jogo entre Atlético Paranaense e Santos, a gente colocou o Atlético Paranaense para fazer um gol independente do resultado final. E o terceiro jogo também do Brasileirão, Internacional e Palmeiras, a gente colocou o Palmeiras para marcar um gol, também independente do resultado final, tá? Palmeiras tem que marcar apenas um gol, assim como o Atlético Paranaense. Aí no final aqui a gente teve uma odd de 2, né? Uma odd cravada aqui, 2. Oddzinha bem interessante aí pra gente duplicar, né? Dobrar nosso investimento. E acredito que esse bilhete aí tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora o nosso bilhete de alavancagem, galera, ele ficou desse jeito, ó. A gente pegou aqui 3 jogos, tá? 3 jogos focados no mercado de escanteio aí no Brasileirão, que é bem interessante na minha opinião. Primeiro jogo, Atlético Paranaense e Santos. A gente colocou aqui Atlético Paranaense para ter 4 escanteios no jogo, né? 4 escanteios para Atlético Paranaense ou mais, né? Aí o segundo jogo, Corinthians e Bragantino. A gente colocou o Bragantino para ter pelo menos um escanteio no primeiro tempo. E o terceiro jogo, Internacional e Palmeiras, a gente colocou para ter 3 escanteios no primeiro tempo, tá? Isso juntando as duas equipes aí, tem que ter 3 escanteios no primeiro tempo aí desse jogo entre Internacional e Palmeiras. No final a gente teve uma odd de 1,60 e na minha opinião esse bilhete de alavancagem tem 85% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Lembrando todos vocês aí que o nosso projeto de alavancagem aqui, galera, é especialmente para utilizar lá na Bet365, que tem um mercado aí bem flexível, né? Tem alternativas aí muito interessantes, acredito que nenhuma outra banca tem, né? Essas opções igual na Bet365, tá? Por isso que a gente faz aí esse mercado de escanteio no primeiro tempo, no jogo, para as equipes, porque lá na opção de criar aposta você pode estar selecionando essas opções, tá show? Enfim, vamos finalizando aqui o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e deixa também seu comentário aí, né? Diz aí o que você achou dos bilhetes, qual desses jogos aí que você acha que pode ter uma zebra, qual jogo que é favorável para fazer uma apostinha aí nessa quinta, tá? Deixa aí seu comentário que é muito importante, fechou? Forte abraço, um ótimo lucro aí para vocês e até o próximo vídeo. Valeu, valeu, fui!